muito legal. É muito bom. E já são quantos anos aí de rádio? Olha, eu tô entrando na minha segunda década agora. Caraca. Tô no rádio desde 98, né? Então, comecei no rádio muito cedo, né? Eu comecei através do meu pai. Meu pai trabalhava de madrugada numa rádio, também era locutor na época. Falava que esse povo doido de madrugada aí. Exatamente, por isso que eu conheço bem esse público, sabe? Entendi. E naquela época eu estudava no período da tarde. Então, quando era madrugada, eu pedia para ir com ele. Ele não me deixava ir todos os dias, mas um dia ou dois na semana ele me levava, né? E era bem interessante, porque era o rádio nu e cru naquela época, né? Então era disco de vinil, você tinha que colocar o disco no ponto, e era tudo muito manual, e tinha que estar muito antenado, muito próximo, para você conseguir fazer essa programação, né? Então eu já aprendi ali um pouco dessa questão de organização e de programação musical. E o mais interessante que eu falo, eu já citei isso em outras ocasiões, é que o que ele fazia naquela época a gente faz até hoje. Claro que mudou muita coisa, a tecnologia chegou, Sim. mas a essência do rádio não mudou, né? Esse ouvinte, enfermeiro ou enfermeira que ouvia naquela época, de repente ela nem está em atividade mais, mas já existem outras pessoas, Sim, com outros profissionais dessa área que também estão lá e que têm a mesma paixão por rádio da mesma forma. Então o tempo passou, mas a essência do rádio continua a mesma. Porque a galera tá ali trabalhando, precisando de um companheiro, precisando de uma distração, né? Exatamente. Então é bem legal isso. E ele, na época, ele me levava para a rádio, eu não sabia que eu ia, né, seguir, né, os passos dele, mas eu ia para o rádio e eu já tinha já tive a primeira escola ali de organização, né, de programação. Porque na época de vinil não era fácil. Você Não tem que era empilhar. Sim. Porque a galera às vezes fala assim, era só por... Pode ser que o pessoal pense, né? Um CD, sem série o CD, põe na track tal, no faixa número 8. Cara, começa que o vinil tem dois lados. Começa daí. E você tem que pôr no risquinho certo. Exato. Aí você, Então você no pega- fone de ouvido, você vai achar o ponto, até quando para o barulho ali, fala, Sim. opa, é aqui é o ponto Porque senão você certo. pega uma música antes, alguma coisa assim. É totalmente Era bem mais artesanal a difícil. coisa ali. E hoje a gente faz uma programação hoje totalmente computadorizada, né? Muito mais prático, muito mais rápido de fazer. Antes ele trabalhava de meia-noite às 5 horas da manhã, mas ele chegava na rádio às 11, porque poder ele tinha uma organizar. hora para poder fazer a programação. Então ele separava disco por disco, e isso ele já começou a me ensinar desde o começo. Então comecei a ouvir muita coisa, a aprender muita coisa naquela época, porque separa para mim a lista dos internacionais. Eu subia na escadinha lá, porque aí separava. Separa para mim agora os nacionais. Aí eu, né? Tem essa questão também, né? Você tem que procurar o disco dentro de um acervo gigantesco, né? Exatamente. Então era uma parede de discos, né? Uma parede de discos. Só que todos eles com seu gênero, né? Separado. Caramba, E aí se os você caras bagunçar, tinha você que- acaba com o locutor. E aí o locutor que chegava antes, de repente, trocava o lugar. E aí você E não já encontrava... aconteceu de guardar o disco no lugar errado? Exato. Na capinha errada? Muito. Mas isso era de praxe, né? Nossa. Quebra as pernas, hein? Fora que tinha os locutores que faziam por sacanagem, né? O cara pegava, não, vou trocar, porque ele gosta de tocar essa música. Toda noite ele toca essa música. Pois essa noite eu vou trocar. Vou trocar pôr de esse piada do disco aqui. Costinha aqui, só de raio. E aí... E aí já tira do eixo, né? Isso já fazia parte do cotidiano, né? O cara No outro não tem dia- o costume que nem seu pai tinha de chegar, se organizar, tudo. Deixa Exato. meio que pra última hora. Nossa senhora. Não, era problema, na certa. E tinha, né? E o rádio tem muito disso, né? Nos bastidores lá, sempre. Aqui até hoje a gente tira uma casquinha, acaba tirando uma casquinha do outro, enfim. Mas é que o legal é ao vivo, né? Mas Então, esse é o charme, eu Esse é falo.